Ciro Conte, entrevista. Olha, hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o presidente da Sindiótica de Mato Grosso, o Jodeon Sampaio. Jodeon, prazer enorme te receber aqui, é uma honra ter você aqui nos nossos microfones. Bom dia. Bom dia, João, prazer é todo nosso estar aqui, satisfação muito grande, falar um pouco aí sobre o nosso segmento, sobre o ramo de ótica. A gente está falando com o estado todo. Até esse dia teve um médico aqui. Eu fiz essas perguntas em relação a isso, né? A gente vê algumas coisas no interior do estado, que mesmo a periferia de Cuiabá, Várzea Grande, que é um negócio meio louco, né? O cara vai lá, ele consulta, já vai com o óculos pronto, o cara chega lá, já sai com o óculos, usar o linguajar bem popular aqui, chega lá e já sai com o óculos na cara. Tá certo isso? Não tá certo. Na verdade, o segmento de ótica, ele existe uma regulamentação, embora é um pouco antiga, né? A nossa legislação, ela está lá na década de 30, 1932, mas é o que se utiliza até hoje, né? É importante a gente orientar isso. Nós sabemos que, como você citou, a audiência ela se estende para todo o estado, né? Então a legislação ela vale para todo o território nacional. Então não existe essa questão de um profissional ele fazer as duas coisas, né? Um profissional ele não pode fazer o exame e fazer o óculos. Não, a legislação não permite, por exemplo, ainda que seja um oftalmologista, um médico, né, com toda a sua capacitação, ele não pode comercializar o óculos. Da mesma forma que o óptico também não é permitido a ele fazer o exame. Sim. Nós temos uma decisão do STF, uma DPF do ano passado, que permite aos optometristas, desde que esse seja graduado, a exercer aquela avaliação básica, né? Essa primeira avaliação. Então, é uma vitória, vamos dizer assim, muito grande do segmento óptico para essa avaliação básica, porém, é importante nós falarmos aqui para o consumidor que essa consulta, mesmo que sendo por um optometrista, não pode ser dentro do estabelecimento comercial, porque nessa situação fica caracterizado a venda casada. Sim. Por que o oftalmologista não pode ter ótica? É caracterizado venda casada. Então não pode ter as duas, são coisas distintas. Uma é a parte da consulta, a outra é a parte da venda. Então não pode ser exercido pelo mesmo profissional. Essa questão que você citou aqui, infelizmente acontece muito nas igrejas, em bairros, às vezes em centro espírita, igrejas evangélicas, católicas, dentre outras comunidades. As pessoas chegam às vezes, né, usando de má fé, sempre pensando atingir aquele consumidor mais humilde, aquela pessoa mais simples. E aí, olha, vamos fazer aqui um trabalho social, né, se diz social, e a pessoa vai pagar só o óculos, vai ganhar consulta. Isso não existe. A legislação não permite, inclusive, que eu, como empresário, como lojista, forneça um exame gratuito para o consumidor. Isso não é permitido, né? Então, infelizmente, hoje a legislação ela deixa um pouco a desejar com relação a isso. E essas pessoas acabam, né, esses mal intencionados acabam utilizando dessa fragilidade da fiscalização e acabam usando esses recursos. Sim. Mandar um abraço para o meu irmão, nosso amigo em comum, o Leandro Laurini, está nos ouvindo neste momento e possivelmente está levando a Catarina e a Valentina para a escola. Um beijão para as meninas e obrigado pela audiência, Leandro. Muitas vezes, eu já vi isso, chega um cidadão num carro, né, com aquele cartaz que a gente conhece com as letras, né, com aquele ir para frente, para cima ou para baixo. De optotipo. Isso, né, com uma tabela de optotipo. Isso. Coloca aquela tabela lá, né, aí pergunta se ele enxergou, ele chegou até aquela altura, grau tal, beleza, experimenta esse. Eu já vi isso, experimenta esse, experimenta aquele, experimenta outro, né? Há risco para a saúde, né, Jodeon? Com certeza, com certeza. Na verdade, assim,
é importante a gente até nesse tema. Às vezes a pessoa ela leva, vamos pegar assim, leva uma pessoa, vai no oftalmologista. Sim. Aí ele sai com a receita, procura um estabelecimento comercial para fazer o seu óculos. Aí o vendedor, o consultor dentro da loja, ele preocupado que o cliente sai e não retorne, que faça no outro estabelecimento, ele fala, olha, se você não fazer logo, o seu grau vai aumentar. Isso não acontece. Uhum. Primeiro, que o uso de óculos, isso não é uma doença. Uhum. Tá? Não é uma doença. Doença a gente se cura com medicação, com tratamento. Óculos, a única função de um óculos é proporcionar ao usuário conforto visual. Uhum. Essa é a função. Então, é um que causa as dificuldades visuais, né? Nós temos a miopia, com a dificuldade de enxergar bem para longe, uma hipermetropia, um astigmatismo. São 3 casos, na verdade, que são defeitos devido à má formação do globo ocular. Então, isso pode causar. Então, o fato de você usar o óculos não significa que isso vai corrigir. Não vai. Ele vai compensar esse defeito, né? Uhum. Então, e da mesma forma que se você deixar de usar, o grau também não vai aumentar. Sim. Não vai. Mas então, por que usar óculos? Exatamente para eliminar essa sensação de desconforto, né? Então, seria isso. E se for doença, muitas vezes não é caso de óculos, né? Aí não é caso de óculos. Aí entra a principal função do oftalmologista, né? Sim. Porque é eles que são treinados, capacitados para cuidar aí, né? Da parte das patologias, né? Se eu pegar uma doença, não é a minha área, então eu sou leigo, mas eu julgo, e se não for, me corrija, por favor, que é uma das mais comuns, que é a catarata. Com a questão do tempo. A catarata é uma das mais simples. Hoje, sim. A catarata. O glaucoma é um dos piores, mais complexos, né? Mais complexo, porque o glaucoma, infelizmente, ele ainda não tem cura, né? Que a pressão intraocular, ela não tem cura. Felizmente, quando detectado no início, então, quando detectada no princípio, ela sim é controlável, né? Sim. Então, assim, mas a catarata, a gente fala que as opacidades cristalinas, que é uma das partes do globo ocular, vai perdendo transparência ao longo dos anos. Geralmente isso ocorre acima dos 55, 60 anos, vai perdendo a transparência, mas hoje, felizmente, é facilmente retirado esse cristalino e faz o implante de uma lente intraocular e volta ao estado normal. Professor, só uma observação rapidinho aqui no caso do glaucoma. Eu conheço gente que está comprando colírio de glaucoma, sabe para quê? Para aumentar o cílio dos olhos. Parece que existe um estudo aí que aumenta, proporciona um dos efeitos das reações aumentar o cílio dos olhos, mas tem que entender o seguinte, aumenta também a pressão arterial, aumenta um monte de coisa, então vamos tomar um pouco de cuidado com isso. Vale aquela regra, né? Automedicação, tá nessa... Não pode. Existe algum selo de qualidade do sindicato para as óticas? Então, o Sindiótica é preocupado, porque primeira questão, o segmento de ótica, o óculos hoje, de uma forma geral, é um dos produtos mais pelo contrabando, pela falsificação. Esse, infelizmente, é o produto da vez hoje, o óculos. Então, de certa forma, tem crescido muito o número, né, de uma forma descontrolada, o surgimento de novos estabelecimentos. Veja que estado como Mato Grosso nós temos aproximadamente 1.200 óticas no estado, sendo que aproximadamente 500 está aqui na Baixada Cuiabana. Então, um grande número dessas lojas não estão regulamentadas, né? Como eu falei no início, existe uma regulamentação, uma lei federal sobre o ramo de ótica. Então, diante disso, o que a gente tem feito? A gente, né, como presidente de Sindiótica, nós criamos um selo, um adesivo, que vai com o nome do Sindiótica, a Federação do Comércio do Estado, e nós adesivamos aquelas lojas que são filiadas ao Sindicato de Óticas aqui do Estado. Por que as lojas filiadas ao sindicato? Porque para que essas empresas filiarem ao sindicato existe um procedimento. E qual que é esse procedimento? Que ela esteja, no mínimo, enquadrada dentro do que rege a legislação brasileira. Então,
Hoje nós temos aí, já distribuímos algo em torno de 85 selos, né, por todo o estado. Esses dias até alguém me falava assim, nossa, mas de 1.200 lojas, só 80 e poucas lojas tem um selo? Exatamente. Nós não estamos pensando em quantidade. Nós precisamos fazer o seguinte, fazer o nosso papel, que é filiar as empresas que estão no mínimo enquadradas dentro da legislação. Né? Então, o que esse selo vai trazer? Primeiro, para o consumidor. O foco principal é o consumidor. Sim. Porque a loja que ele chegar e tiver o selo lá na entrada da sua loja, significa que essa loja está, no mínimo, enquadrada dentro da legislação. Não significa que é uma empresa totalmente idônea, que é uma empresa totalmente responsável, mas o mínimo, que é o papel do sindicato, que é o sindicato patronal, o sindicato das empresas, exigir que para ela filiar e para que ela receba esse selo, ela esteja dentro da legislação. Mas isso não significa que o consumidor tem que ficar totalmente tranquilo, não exigir uma nota fiscal, exigir que na hora que ele for comprar, adquirir um produto, saber a descrição exata desse produto. Por exemplo, hoje é muito fácil, João. Você, por exemplo, acima de 40 anos, é natural que na cidade a gente utilize uma lente progressiva, uma lente multifocal, né? São inúmeras marcas no mercado. Dentro das marcas existe uma divisão por materiais, por modelos, e cada é muito simples você chegar num estabelecimento, às vezes uma lente multifocal custa R$400 e num outro estabelecimento custa R$2.000, R$3.000. É o mesmo produto? Não. Pode até ser a mesma marca. Eu tenho dentro da marca, vamos pegar uma das principais marcas do mercado, por exemplo, com o mesmo nome do produto, nós temos lá 60, 70 opções de lentes. Então o cliente ele tem que estar atento a isso, exigir de quem está o atendendo. Eu quero uma lente multifocal. Então eu quero, agora há pouco, nosso amigo aí, o Leandro Laurini, que é uma indústria cuiabana, né, aqui da região, local, tem as marcas deles. E aí a pessoa chega lá e quer um produto da marca do Leandro. Sim. Então o que ele precisa exigir de quem está atendendo, do ótico? Olha, coloca 100% a descrição desse produto. Porque se ele vai fazer um orçamento, fazer um comparativo com outro estabelecimento comercial, ele vai fazer essa comparação para saber se de fato o produto é o mesmo. Sim. Porque as pessoas utilizam muito, né, dessa falta de conhecimento do consumidor, sempre para tentar, infelizmente, enganá-lo. É verdade. Agora são 7 horas e 31 minutos aqui em Cuiabá. Você está sintonizado aqui no grupo de Rádios Conte e ouvindo o seu jornal Giro Conte. Hoje nós estamos aqui no estúdio entrevistando o presidente da Sindiótica, né, o Jodeon Sampaio, e já se encontra aqui também o nosso embaixador do Alto Paraguai, Vivaldo Lopes. Bom dia, Vivaldo. Bem-vindo aqui ao estúdio. De volta do Alto Paraguai, que eu tive no Alto Paraguai sábado e domingo, né? Então... Escuta, vamos abrir um espaço aí para você mandar uns abraços lá pro povo do Alto Paraguai, senão eles não vão ouvir a gente. Muita gente vai acabar tomando muito tempo, mas eu faço pelo menos para uns. Bom dia, João, bom dia, time Conte, bom dia de todo Mato Grosso e bom dia, República Forte, Independente do Alto Paraguai. Ontem eu estive sábado e domingo no encontro de amigos, filhos de Alto Paraguai que estão fora, voltamos lá e foi um belo encontro, bem organizado pela equipe lá da cidade, né? Um grupo grande que se comunica aí pelo WhatsApp. E para agradecer, mandar abraço, eu vou mandar em duas pessoas que organizaram lá localmente o nosso encontro. Alcione Modesto, que é sempre uma articuladora animada lá, e o Zelão Camarço, que organizaram o evento. Tiveram muitas outras pessoas, né? São os dois que eram que mais lidaram durante uns 45 dias para organizar e receber lá mais de 100 filhos do Alto Paraguai que estão fora da cidade voltando lá. É uma movimentação de reenergização, né? A gente vai lá, tem contato com as origens, tem contato com amigos, com a cidade, com o rio, com a usina onde nasce, lá na Lagoa da Princesa, onde nasce o Rio Paraguai, onde nasce o Pantanal. Foi um bom fim de semana de reencontro com as minhas origens. Que maravilha, isso é muito bom. Jodeon, no intervalo nós estávamos falando algo aqui que eu acho que é muito importante a gente falar isso com a questão da população. Imagina o seguinte, sou casado com Dona Ieda, né?
Nós dois usamos óculos. Eu não sei qual que é o grau que ela utiliza lá, né? Tem hora que eu esqueço do meu, tem que ir lá para verificar qual que é o meu. Mas o meu eu sei que é. A gente fala numa linguagem mais popular. 3 para perto e 3 para longe. Se o dela for 3 para perto e 3 para longe, ela pode pegar meu óculos e usar? De forma alguma. Mesmo que o grau da pessoa seja o mesmo, um fator importante que a gente leva em consideração as medidas. Sim. A medida que ela é feita é aí que entra a questão da importância da legislação. Porque cada estabelecimento óptico ele tem que ter permanentemente dentro do estabelecimento um técnico óptico da mesma forma que a farmácia tem o seu farmacêutico. Sim. Não que aquele balconista, o vendedor, ele não esteja preparado, né? Ele tem que estar preparado, mas o técnico óptico é quem vai supervisionar tudo isso. Então a medida para cada pessoa, ela é tão importante, feita pelo óptico, como também feito pelo oftalmologista. O oftalmologista vai fazer aquele cálculo lá, ver o meu grau, né? Sim. É uma tomada de medida. O que é grau? Grau, na verdade, é uma conversão de distância, né? Sim. Então, essa medida ela é extremamente importante. Se você, todo dia a gente, né, quem é empresário, a gente vê nas nossas lojas, a pessoa chegando, eu estou com óculos emprestado da minha esposa. Acontece mais o esposo pegar o emprestado da esposa. Então, vamos lá. Nós temos aqui na bancada várias pessoas, cada um tem um formato de rosto, uma estatura, e tudo isso influencia na medida. Né? Nariz, a medida né? A curvatura do nariz. São duas medidas principais, né? Uma que é chamada de DNP, que é a distância de um centro da pupila ao centro nasal. A lente ela tem um ponto principal que é chamado centro óptico, onde o raio de luz não sofre nenhum desvio, e esse ponto ele tem que coincidir com o centro pupilar. Está aí a importância dessa medida, né? Então, vem uma outra medida que é a altura, né, na linha vertical. Então, são duas medidas principais. Hoje, João, para você ter uma ideia, a gente já trabalha com lentes personalizadas, onde para fazer essas lentes personalizadas, nós levamos em consideração até a distância que o óculos está com relação ao olho. Sim. Porque, veja bem, se grau é uma conversão de distância de medida, se eu coloco o óculos no meu rosto e ele vai ficar mais ou afastado do olho, automaticamente eu estou alterando esse grau. Sim. O óculos vai alterar o seu poder refrativo. Então é extremamente importante. A gente tem visto aí, infelizmente, um crescimento muito grande das vendas online, né? Hoje até por WhatsApp, internet, hoje se compra tudo pelo celular, pelo computador. Então nós alertamos o consumidor que isso é um problema sério, porque óculos sem medida não vai. Você pode até, vamos dizer assim, não que a gente recomenda de forma alguma, você pode até comprar uma armação, ainda que você não saiba a procedência dela, mas a lente, a confecção da lente sem o acompanhamento desse profissional é extremamente perigoso. Por isso que a gente senta quando vai você vai lá com a receita que você foi num outro local, aí você chega com ela, quem vai te vender, vem uma pessoa lá, coloca você num banquinho, né? E na sua frente faz a medida e faz umas pontinhas numa lente branca. É isso, né? Aí. Para saber exatamente qual que é o posicionamento, né? Por isso que tem essa é uma medida mais simples, uma medida clássica, o manual, que realmente uma pessoa treinada, com habilidade, ela consegue fazer isso perfeitamente. Nós temos uma pergunta para você de um ouvinte nosso, do Clodoaldo, de Mirassol do Oeste. Bom dia, Clodoaldo, que prazer tê-lo aqui. Bom dia, Clodoaldo Mirassol. Gostaria de saber qual o valor mínimo para se filiar e qual é o retorno além do selo para as empresas. Bom dia. Lá de Mirassol do Oeste, Clodoaldo. Valor para se filiar e qual a vantagem além do selo? Ele certamente é um lojista, né? Possivelmente. Isso ele tem que entrar em contato com a nossa equipe no Sindiótica, aqui em Cuiabá, para que ele possa estar fazendo a filiação da sua loja, se ainda não é. Se for, ele vai entrar, já vai receber esse selo. Caso não seja, nós vamos passar os procedimentos para que a gente faça, solicita até, essa é uma questão muito importante,
porque as empresas que não estão adequadas com a filiação para receber esse selo, nós vamos orientar de que forma fazer. Nós temos percebido que muitas empresas, depois que nós começamos a fazer essa busca, nós temos percebido que muitas empresas não estão adequadas até por falta de formação, de conhecimento. Imagina que nós pegamos aqui em Cuiabá empresas que estavam com o KNAI de vender material de construção. Nossa. Não tem como. Então, vendendo óculos? Vendendo óculos. Então, uma pessoa construir que era uma da nova área vista. acho que distribuía alguma coisa na área de construção, mas o KNAI dele lá estava com uma ótica, um estabelecimento ótico, mas aí a gente vai orientar a pessoa às vezes não sabe, mas como que eu vou entrar num negócio que eu não sei, não estão buscar as informações, tá? Então, o Sindicato de Ótica, nós temos uma equipe lá que é disponível lá diariamente para poder orientar os lojistas, né? Os empresários que querem se adequar. A nossa intenção é essa. A intenção do Sindiótica é fazer com que as empresas se adequem, busque um detalhe muito importante. Nós temos constantemente, nós temos um grande parceiro aqui no Mato Grosso, né? Claro, a Federação do Comércio, fazemos parte dela. O Sindiótica, ele está dentro da federação, é um grande parceiro, e através do sistema nós temos hoje o SENAC, que é um grande capacitador. Nós estamos constantemente trazendo treinamento para o ramo ótico, seja ele para os colaboradores das empresas, seja ela para um empresário. Agora, há 2 semanas atrás, nós fizemos um grande evento aqui lá na FEComércio, tivemos uma grande participação, tanto de consultores, como de empresário. Tivemos uma imersão um dia inteiro de treinamento para o empresário lá dentro da FEComércio. Tem uma pergunta da nossa Irineia ouvinte. Coleta, ela quer saber por que poucas óticas, né, são filiadas ao sindicato. Hoje poucas. Nós estamos, na verdade, depois do selo tem crescido bastante o número, né? Mas ainda é um número muito baixo pela quantidade de lojas que tem dentro do estado. E ela tem uma preocupação também, se as óticas que estão só as filiadas que estão nos padrões legais, né? Não é essa a questão. Não só as que estão filiadas, né? É importante a gente falar isso também, porque nem todas que estão filiadas são legais. É claro que tem outras empresas sérias, empresas idôneas, que ainda não se filiaram. O que a gente está fazendo, na verdade, é um convite a todas elas para que elas se filiem. Porque uma loja, ela estando filiada, que é onde ela recebe o selo, primeiro, que o consumidor ele já tem um pouco mais de tranquilidade quando ele entra naquele estabelecimento. Segundo, se houver uma fiscalização, a gente já está, vamos dizer assim, eliminando uma etapa da fiscalização. Porque o próprio fiscalizador, que na verdade é a Vigilância Sanitária, o PROCON estadual, nós temos conversado com eles sobre essas questões. A Delegacia do Consumidor em Cuiabá tem sido muito atuante, né? Dr. Rogério, um cara que tem feito um trabalho bacana lá, e a gente tem trocado bastante informação. Joel, vamos falar de economia? Giro Conte. Economia. Rivaldo, o Mato Grosso vai cobrar 17% de ICMS sobre compras pela internet. Teremos com isso aumento de arrecadação? E para a gente, consumidor, para as empresas daqui local, qual o efeito disso? Inclusive para as óticas. Inclusive para as óticas, né? Já que está todo mundo comprando tudo pela internet, né? Olha, João, o primeiro efeito é aumentar a arrecadação do Estado, sim, né? Por quê? Porque hoje todas as vendas feitas por essas plataformas chinesas de Singapura, que pegam produtos e introduzem no Brasil e vendem muito barato aqui, o grande diferencial deles tem sido esse: vender um produto com zero de tributação. Zero de tributação. Shopee, AliExpress, Shine, estão concorrendo com as empresas brasileiras, com as empresas de Mato Grosso, sem recolher praticamente nada, recolhendo nada de impostos. Portanto, é uma concorrência desleal. O que houve na última semana, e no dia 31 foi tornado público, os 27 governadores e secretários de Fazenda se reuniram no conselho que existe lá, o Concefaz, e decidiram
que essas mercadorias passarão a ser tributadas em 17%, né, quando forem levadas para os estados. 17% é uma das menores alíquotas média de mercadorias, alíquota de ICMS. Então, o segundo dado importante é que os 27 combinaram que vai cobrar 17% nos 27 estados, né, 26 mais o Distrito Federal. Isso cria uma padronização que facilita tanto para a empresa que está vendendo como quem está comprando, e evita também a guerra fiscal. Sim. Às vezes você está ali na fronteira de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, se você cobra 12 e aí o outro cobra 18, naturalmente você vai querer comprar como se fosse lá daquele estado para receber uma mercadoria com preço menor. Então padronizou que é 17%. Entendo que é necessário e importante, porque essas vendas online tomaram uma dimensão muito grande e está promovendo uma concorrência predatória e desleal com as lojas brasileiras, que são tributadas tanto pelo governo federal quanto pelo governo estadual, no caso do ICMS, e também pelos governos municipais, que sobre a venda do ICMS ele não pode tributar, mas ele tributa alvará de funcionamento, taxa de poder de polícia, né? E se for de serviço, cobre o ISS. Então, é um dado importante. Isso vai aumentar a arrecadação? Vai, porque hoje toda mercadoria, e são milhões de mercadorias vendidas mensalmente aqui em Mato Grosso, que vêm por essas plataformas digitais, hoje pagam 0 de ICMS. Se elas passarem, ainda que sejam mercadorias de preços baixos, mas elas passarão a pagar 17%, naturalmente vai melhorar a arrecadação do Estado. Efeito nas empresas, concorrência leal. Hoje você vai pela 13 de junho, vai no Shopping Popular, ou vai na Cândido Mariano, ou na Campo Grande, em qualquer lugar, ou nos shoppings, você tem uma tributação e tem um preço que uma empresa instalada, que tem gente trabalhando, contratada, paga aluguel ou deprecia o seu ativo, concorrendo com empresas multinacionais, plataformas gigantes, que não recolhem nada de imposto. Então, você comprar um produto aqui, pessoalmente, é muito mais caro do que ser importado da China ou de Singapura ou de qualquer lugar do planeta. Então, vai promover concorrência leal, portanto, ajuda o comércio local. Para as empresas, para nós outros, né, os consumidores, a gente vai ter 2 efeitos. O primeiro é que você, tendo o Estado arrecadando mais, o Estado vai te dar um pouco mais de qualidade de serviços estaduais, né? Serviços públicos. Do outro lado, vamos pagar mais pela mesma importação. Eu lembro que eu estava no interior e numa roda de conversa fiz alguns testes. Olha, mas aqui, lá em Confresa, vocês compram? Algumas pessoas responderam, toda semana nós compramos da Shopee. E elas me falaram lá que tem mercadorias, né, no caso da Shein, que é uma que vende mais moda, né? Especialmente moda feminina, que elas compravam produtos pagando 49 a 57 reais uma camisa, lá uma roupa, e foram olhar na Riachuelo e na Renner, estava sendo vendida a 149 a 200 reais. Então é uma concorrência muito predatória. Por quê? Porque a Renner, a Riachuelo, a C&A está pagando imposto. Tem o custo Brasil para existir. Tem o custo Brasil para vender. A AliExpress, a Shopee, nada. Elas mandam de lá para cá. Então, num primeiro momento, deve aumentar um pouco o preço dessas mercadorias que compramos. Mas a gente tem que entender que o pouquinho mais que vamos pagar pela compra dessas mercadorias nas plataformas digitais, uma parte dela vai virar tributos que vai para o governo federal, que vai para os governos estaduais e, portanto, retorna para nós sob a forma de melhor serviço, pelo menos assim esperamos. Judeon, no seu segmento de óculos, né, principalmente a questão de armação e o chamado óculos de sol, vocês sofrem um impacto muito forte com isso, né? Sofremos muito, porque o óculos de sol, ele representava para o lojista em torno de 40% da sua venda, né? Começou há uns anos atrás um modismo do pessoal adquirir óculos de sol, esses quiosques de shopping, embora hoje a grande maioria deles estão legalizados, e nós começamos a perder uma grande fatia desse mercado.
né? Então as óticas elas tinham em média aí em torno de 20% da sua venda no óculos de sol. Com essa questão, a tendência é esse número piorar. Hoje em alguns estabelecimentos, o solar não atinge 20%. Porque é muito fácil você comprar um óculos, assim como qualquer um outro produto, né? O Valdo acabou de falar da questão Shopee, Ali, etc., como várias outras plataformas, né? Então, realmente, a tendência é diminuir esse número. E isso se dá exatamente pela facilidade e a questão do preço. Se eu tenho, por exemplo, uma loja que aplica aí um 17% de ICMS, 19%, 15%, depende da forma que a empresa se enquadra, eu pego mais o custo operacional, eu pego aluguel, enfim, tudo isso, não dá para competir com alguém que às vezes só utiliza uma única pessoa e um computador. Dá pra gente ver, hoje você sai, se você pegar agora, você sair daqui para deslocar daqui para sua casa, atravessar o centro da cidade, você vai ver a quantidade de motos carregada de malas fazendo entrega para esses meios de venda. É muito grande. E aí tem uns negócios loucos, né? Eu lembro uma vez na praia, né? O vendedor de óculos, com um varão daquele cheio de óculos, né? Chegou, olhou para mim e falou, terminar falando o nome da marca aqui, né? Eu tenho um Ray-Ban igualzinho desse aí por R$10. Não era um Ray-Ban? Não pode ser, né? Deve ser um plástico seco, alguma coisa nesse sentido, não tinha como. Eu fui trocar uma bateria de um relógio esses dias no camelô e tava cheio de óculos, né? Em volta do camelô, e eu comecei a olhar, eu olhei pela quantidade, né? E aí tá lá a marca, Chanel... As melhores marcas do mundo. As melhores marcas do mundo. E aí ele me viu olhando, ele falou, qualquer óculos você escolher é R$90. Eu falei, R$90? Ele falou, como eu não tô no shopping, eu não tenho que pagar aluguel nem ar-condicionado, eu consigo vender pelo preço normal. Eu compro direto em São Paulo e trago. R$90 qualquer marca. Eu falei, Chanel é R$90. Chanel, já pensou, não paga nem o imposto, né? Pois é. Assim, o consumidor ele tem que estar atento a isso. São duas coisas, né? Uma, a questão da lente, que nesse caso é a peça principal. Por quê? Qual que é a função do óculos de sol, né? A gente sabe que vai eliminar ali os reflexos, principalmente a questão da radiação UV. E quando eu coloco um óculos escuro, eu estou induzindo o meu olho que eu estou no ambiente fechado. Sim. Quando eu estou no ambiente fechado, ambiente com pouca luz, o que acontece com o meu olho? Há uma dilatação pupilar e automaticamente acaba absorvendo mais luz. Se eu mando essa mensagem para o meu cérebro e essa lente não faz o seu papel, que é o principal, filtrar a radiação ultravioleta, aí a gente volta lá naquela pergunta sua no início da questão da catarata. Sim. Há uns 30 anos atrás, a idade média para se adquirir uma catarata era 80 anos. Hoje nós temos pessoas com 55, 50 anos fazendo cirurgia de catarata. Exatamente por essa incidência da radiação UV. Né? Então, outro detalhe importante, os materiais, a armação, ainda que seja ela solar, esse material foi desenvolvido especificamente para poder conviver ali com a pele da pessoa. Já peguei caso lá na minha empresa de pessoas utilizando óculos de sol. E esse material ele começa a se deteriorar e aquele material ele começa a ser absorvido pela pele. O que isso vai causar no futuro? Não sabemos. Sim. Então, por que você pega uma Chanel, por exemplo, né? Você tua marca, mas assim, o que uma empresa dessa faz além de questão de moda, modelo? Eles estão muito preocupados com a questão dos materiais, desenvolver materiais. Estão muito preocupados com a qualidade visual das pessoas. Não é só design, não é só marca, né? Para chegar àquela marca naquele preço, tem valores agregados, né? Exatamente. Um conjunto de valor. Vivaldo? Só para acrescentar, João, como que o segundo semestre vai ser bom para a arrecadação do Estado e, por conseguinte, dos municípios. Vamos ver 3 medidas que o governo vai ter esse segundo semestre. Uma é essa, vai passar a cobrar sobre as vendas online de plataformas digitais multi-internacionais.
A segunda, nós já começamos a sentir dia 1º, que é a nova tributação dos combustíveis, né? Só para ficar no exemplo, aqui em Mato Grosso, a alíquota média do governo, do ICMS sobre a gasolina era 95 centavos. A partir do dia 1º de junho, passou a cobrar R$ 1,22 sobre a venda da gasolina. Isso já aparece para a gente, os preços já aumentaram na bomba, né? Como vocês já falaram aqui, eu lembro que eu estava ouvindo aqui, o aumento acontece no dia seguinte. Isso. Quando cai, demora uma semana. Mas já aumentou a partir do dia 1º, dia 2, aí, dia 3, ou seja, a gente já notou o aumento nas bombas. Isso também vai significar, e o aumento houve sem a Petrobras aumentar nada. Sim. Aumentou porque o ICMS aumentou sobre a gasolina, sobre o diesel. Isso também vai aumentar a arrecadação do Estado no segundo semestre. Por quê? Porque no primeiro semestre o Estado de Mato Grosso teve uma queda de 5% acima da inflação. Como a inflação média aí foi 4%, nós tivemos uma queda de 9% quando compara os 5 primeiros meses de arrecadação de ICMS deste ano com os 5 primeiros meses do ano passado. O terceiro fator é um acordo que foi feito com os estados e o governo federal, intermediado pelo STF, de que as perdas que os estados tiveram com aquela fatídica lei do ano passado, do governo Bolsonaro, de reduzir drasticamente a alíquota de alguns produtos, geraram 45 milhões de bilhões para os estados. Desses 45 bilhões, os estados concordaram em entrar num acordo entre o STF, governo federal e estados, de repor para os estados 27 bilhões. Desses 27 bilhões, agora no segundo semestre, Mato Grosso tem direito a 1 bilhão. 1 bilhão. Praticamente repõe o que a gente perdeu no primeiro semestre. Desse 1 bilhão, já virão, né, no próximo ano, no segundo semestre agora, 250 milhões para Mato Grosso, de ICMS, para recompor a perda lá de 22. Somando isso tudo, o ICMS no segundo semestre deve ter um bom aumento. 7h56. Até estouramos o tempo. Terminou o nosso programa. João, prazerzão ter aqui. Estamos sempre à sua disposição. Obrigado, João. Obrigado a todo o Grupo Conte por essa oportunidade. Prazer muito grande. Muito obrigado. Vivaldo, até amanhã. Obrigado, João. Até amanhã. Bom dia a todos nós. Né? Juliana. Até amanhã. Ficaremos por aqui. Que tenhamos todos um dia especial, com delicadeza, com gesto de carinho, com harmonia, mas acima de tudo que hoje o seu sorriso seja sua melhor companhia. Na graça de Deus, voltaremos amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo prefixo, com o programa Giro Conte. Boa semana, boa segunda-feira, bom dia a todos. Giro Conte.